Todas as manhãs começavam do mesmo jeito, com dor. Era leve no início, mas aumentava lentamente conforme eu tentava sair da cama. Mordi o lábio, me apoiei na mesa de cabeceira e finalmente me levantei. Meu joelho tinha se tornado uma verdadeira tortura nos últimos meses. O médico disse que só pioraria sem cirurgia. $82.000 era o valor que eu vinha economizando nos últimos 3 anos. O dinheiro estava em uma conta especial, intocável, como eu pensava, até a noite passada. Meu nome é Marilyn Welch. Tenho 67 anos e morava sozinha em uma casa grande em Thousand Oaks, Califórnia. Uma casa que meu marido, Forrest, e eu compramos há 30 anos, quando ele foi promovido em sua empresa de engenharia. Éramos felizes naquela época. Uma família jovem com um filho em crescimento, mudando-se para um bairro nobre. Agora, a casa parecia espaçosa demais para uma viúva. Um ataque cardíaco havia levado Forrest 5 anos antes. E, desde então, a vida tinha sido uma estranha luta contra a solidão e a frustração. Preparando uma xícara de chá forte, sentei-me lentamente em uma cadeira perto da janela com vista para o quintal. Forrest gostava de trabalhar lá nos fins de semana, construindo a pérgola, instalando o sistema de irrigação e montando a churrasqueira. Ele era um excelente engenheiro civil, respeitado pelos colegas e apreciado pelos clientes. Após a morte dele, guardei cada dólar das nossas economias, exceto o que foi para as tarefas domésticas e minhas modestas necessidades, e, claro, para sustentar Baxter. Nosso único filho, Baxter, trabalhava como diretor regional de uma empresa farmacêutica. Ele foi casado por quase 20 anos com Audrey, que trabalhava como contador em um prestigiado escritório de advocacia. Eles tiveram 2 filhos, Evelyn, de 17 anos, e Griffin, de 15. Eles moravam no badalado bairro de Thousand Oaks, a apenas 20 minutos de mim, em uma casa que custava o dobro da minha. Baxter tinha um Audi esportivo. Audrey tinha uma BMW novinha em folha. E as crianças estudavam em uma escola particular cara. Qualquer pessoa de fora diria que suas finanças estavam em ordem. O telefone tocou pontualmente às 9 horas. Eu já sabia quem era. Bom dia, mãe. A voz de Audrey soou doce, como sempre acontecia quando ela precisava de alguma coisa. Como você está se sentindo hoje? Tolerável, respondi, esfregando o joelho. O joelho está me incomodando, mas estou me virando. Ah, é horrível, disse ela, sem um pingo de compaixão na voz. Escute, estamos com um problemão. A Evelyn precisa de um laptop novo para a escola, um que seja bom para os programas de design. Ela e a turma dela estão fazendo algum tipo de projeto. Parei de prestar atenção aos detalhes. Essa conversa vinha se repetindo com diferentes variações há anos: um novo laptop, uma viagem para um seminário, equipamentos esportivos especiais para Griffin, uma reforma na casa. Nós mesmos compraríamos, é claro, continuou Audrey. Mas estamos com o orçamento apertado este mês. Baxter investiu em um novo projeto no trabalho, e tivemos que... Quanto? Eu a interrompi. $3.000 seria o ideal, ela respondeu rapidamente. Mas se for muito. Vou ver o que posso fazer, eu disse, sabendo que essa era a resposta que eles esperavam. Você é a melhor, Marilyn. Nós simplesmente te adoramos. Assim que a ligação terminou, suspirei fundo. Quando tudo começou? Quando meu filho e a esposa dele decidiram que eu só existia para sustentar financeiramente o estilo de vida deles. Primeiro, foram pequenos empréstimos que nunca foram pagos. Depois, quantias maiores para coisas importantes, a entrada de uma casa, dinheiro para a escola particular dos filhos. Eu nunca disse não. Forrest sempre dizia: para que estamos trabalhando se não para proporcionar uma vida boa para o nosso filho? Mas Forrest não viveu para nos ver passar de pais a caixas eletrônicos. Levantei-me do sofá, torcendo o joelho dolorido, e fui até a cômoda. Havia fotos enfileiradas sobre ela. Aqui estava Forrest no dia do nosso casamento, alto, com cabelos escuros e olhos claros. Aqui estava Baxter em sua formatura na universidade, com o rosto brilhando de orgulho, Forrest e eu, de pé, um de cada lado dele. Aqui está uma foto mais recente, Baxter com a família em sua nova casa. Eu estava de pé, ao lado, como se tivesse entrado acidentalmente no quadro.
já fui chefe de recursos humanos de uma grande seguradora. Eu amava meu trabalho, ajudar as pessoas a encontrarem seu lugar, construir equipes. Agora que estou aposentada, essas habilidades parecem inúteis, especialmente quando meu próprio filho estava me ignorando. Eu poderia ir jantar lá em casa no domingo, sugeri na última vez que liguei para Baxter. Domingo não é conveniente, mãe, respondeu ele. Temos planos com a família Bradley. Talvez outra hora. Família Bradley. Os colegas de trabalho de Baxter, com quem eles costumavam passar tempo. E eu não fazia parte da família quando se tratava de planos. Eu era uma categoria à parte que precisava de um tempo especial em suas agendas lotadas. Na caixa de correio, encontrei uma conta de luz e panfletos. Nada de cartões escritos à mão, nada de cartas pessoais, apenas negócios, como diria Forrest. Ele sempre teve o hábito de citar filmes antigos. Preparei o almoço na minha espaçosa cozinha, que antes era repleta de barulho e risadas durante os jantares em família. Agora estava tudo quieto. Comi uma salada de frango, acompanhada de água e limão. O médico insistira em uma dieta antes da cirurgia, nada de peso extra, nada de pressão no joelho. Cirurgia. Todos os pensamentos voltaram para ela. 3 anos de economia, economizando para os momentos difíceis, abrindo mão de pequenos prazeres como roupas novas ou viagens de fim de semana com as amigas. $82.000 em uma conta especial. Endopróteses de joelho eram caras, especialmente quando você quer o melhor cirurgião e uma reabilitação de qualidade, e sem seguro para cobrir o custo total, é claro. Depois do almoço, chegou a hora da minha ida diária ao supermercado. Mesmo com o joelho dolorido, eu me obrigava a sair de casa todos os dias. O médico havia dito que me movimentar era necessário, embora com moderação. Peguei a bengala que Forrest havia esculpido para mim 1 ano antes de morrer. Você será a avó mais estilosa de Thousand Oaks, brincou ele na época, sem saber que a bengala se tornaria minha companheira constante muito antes do que esperávamos. No supermercado, conheci Dorothy Phelps, minha ex-colega de trabalho na seguradora. Trocamos notícias, e a conversa inevitavelmente se voltou para famílias. Meu Timothy vem neste sábado com os netos, disse Dorothy, orgulhosa. Eles vão ficar o domingo todo. O Timothy quer consertar o vazamento do telhado da minha garagem. Assenti e sorri, sem mencionar que Baxter só tinha ido à minha casa 3 vezes no último ano, e cada visita não durava mais de 1 hora. Como estão as suas? Perguntou Dorothy. Baxter ainda está ocupado com seu alto cargo? Sim, muito ocupados, respondi. Eles têm muitos projetos em andamento agora. Não mencionei que meus netos mal me cumprimentaram quando nos conhecemos. Que Evelyn revirou os olhos uma vez quando me ofereci para ensiná-la a fazer uma torta de maçã tradicional com a receita da minha avó. Que Griffin ficou no telefone o tempo todo em que esteve na minha casa. Eles são tão ocupados, crianças modernas, disse Dorothy, como se lesse meus pensamentos. Não são como eram na nossa época. Sim, muito diferente, concordei. Quando cheguei em casa, percebi que tinha esquecido de verificar meus e-mails da manhã. Liguei o computador, outra coisa que tive que aprender desde a morte de Forrest. Ele sempre gostou de tecnologia e finanças. Você não precisa encher a cabeça com essas coisas, querida, costumava dizer. Deixei que ele assumisse o controle, e então fiquei sozinha, praticamente indefesa diante do mundo moderno. Precisei aprender rápido. Agora eu era muito bom no computador, conseguia verificar e-mails, consultar contas bancárias e até usar as redes sociais para me manter em contato com meu filho e netos, porque eles não me diziam muita coisa diretamente. Abri o aplicativo do banco para ver quanto dinheiro eu poderia reservar com segurança para um novo laptop para Evelyn. Fui até a página especial da conta para a transação e travei. Em vez de $82.000, a conta exibia apenas $1.783,20. Deve haver um erro. Atualizei a página. Os números não haviam mudado. Verifiquei o histórico de transações. 3 dias atrás, terça-feira, $80.000 foram sacados da conta. O destinatário era Baxter Welsh. O mundo ao meu redor começou a girar. Agarrei a borda da mesa, tentando recuperar o fôlego. Era impossível. Baxter não conseguia. Ele sabia que o dinheiro era para minha operação.
Sabia quanto tempo levaria para eu conseguir. Ele sabia que, sem a cirurgia, eu nem conseguiria andar tão cedo. Mas os números na tela não mentiam. 80 mil dólares. Acabou. Com os dedos trêmulos, disquei o número do Baxter. Ele não atendeu. Claro que não. Liguei para Audrey. Também não houve resposta. O que estava acontecendo? Eles sempre atendiam quando precisavam de algo meu. Liguei para o banco, mal conseguindo conter o pânico na voz. Foi um saque bancário online, Sra. Welch, explicou o caixa. Foi feito usando seu nome de usuário e senha. O destinatário é Baxter Welch, seu representante autorizado no banco. Sim, nomeei Baxter meu representante autorizado depois que Forrest morreu, caso algo acontecesse comigo. Mas nunca dei a ele minhas senhas de internet banking. Embora ele tenha me ajudado a configurar um novo celular uma vez. Deve ter sido quando? Posso cancelar a transferência? Perguntei, já sabendo a resposta. Infelizmente, não, Sra. Welch. A transferência foi autorizada da sua conta, e o destinatário já sacou o dinheiro. Agradeci à atendente e desliguei, sentindo uma onda não só de medo, mas também de raiva. Meu joelho latejava de dor, como se me lembrasse da traição. Meu filho, meu sangue, havia roubado o dinheiro para minha cirurgia. O que poderia ter sido tão importante para ele ousar fazer isso? A tela do computador ainda mostrava o aplicativo bancário aberto. 80 mil dólares perdidos. Junto com minha esperança de uma vida sem dor, junto com as últimas ilusões de que eu era algo mais do que uma fonte de financiamento para Baxter. Olhei para a foto de todos nós juntos em frente à nova casa deles. Estou no limite, como um estranho. Talvez seja assim mesmo. Talvez eu tenha sido uma estranha na vida do meu filho por muito tempo. Mal dormi naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via os números na tela, 1.783 dólares e 20 centavos em vez de 82 mil dólares. A dor no meu joelho se intensificou, como se acompanhasse a minha ansiedade. Pela manhã, decidi que precisava falar com Baxter pessoalmente para ouvir sua explicação. Talvez tivesse havido algum erro terrível, ou ele tivesse tido uma emergência real que simplesmente não teve tempo de me contar. Depois de uma noite sem dormir, acordei mais cedo do que o habitual, tomei um analgésico e comecei a ligar para o Baxter. Primeiro para o celular dele, sem resposta. Depois, para o telefone fixo, também sem resposta. Liguei para o número do escritório dele e a recepcionista, com a voz impecável, me disse: sim, o Sr. Welch tirou alguns dias de folga por motivos pessoais. Então, ele estava mesmo indisponível. Mas por quê, e onde? Encontrei o número da Audrey, embora raramente ligasse diretamente para ela. Marilyn, a voz de Audrey soou surpresa e um pouco cautelosa. Algo errado. Preciso falar com o Baxter, eu disse, tentando manter a voz firme. É urgente. Uma pausa. Longa demais. Ele não pode atender agora, ela finalmente respondeu. Ele está ocupado. Ocupada com o quê? Minha voz ficou mais áspera. Audrey, ontem descobri que 80 mil dólares desapareceram da conta onde o dinheiro para minha operação foi depositado. O beneficiário é o Baxter. Quero saber o que está acontecendo. Outra pausa. Marilyn, escuta, sua voz suavizou-se, quase insinuante. Tenho certeza de que o Baxter vai te explicar tudo quando voltar. Este não é um bom momento. Quando ele voltar de onde, insisti. Preciso ir, disse Audrey rapidamente. Tenho outra ligação para fazer. O Baxter te retorna mais tarde. Ela desligou antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa. Afundei no sofá, agarrando o telefone. Algo estava errado, muito errado. Eu tinha passado o dia inteiro esperando o Baxter ligar. Tentei me distrair. Limpei a casa o máximo que meu joelho permitiu, preparei o jantar, até comecei a reler meu livro favorito, mas não conseguia me concentrar. No final da tarde, desisti e liguei para o Baxter novamente. O telefone caiu na caixa postal depois de alguns bips. O dia seguinte chegou e ainda não recebi nenhuma ligação. Liguei para o escritório dele novamente, desta vez, a recepcionista confirmou que o Sr. Welch está de férias até o final da semana.
5 dias. Ele tirou 5 dias de férias e não me avisou. Ao meio-dia do terceiro dia após descobrir meu desaparecimento, decidi que não podia mais ficar sentado esperando. Apesar da dor no joelho, me vesti, peguei minha bengala e chamei um táxi para a casa do Baxter. O motorista era um homem de meia-idade silencioso, o que não me incomodava. Eu não estava com vontade de conversar. A casa de Baxter e Audrey parecia vazia quando o táxi parou em frente. Paguei ao motorista e, apoiando-me na bengala, caminhei lentamente até a porta. A campainha não foi atendida. Bati e chamei-os. Silêncio. Procurando por Welch, perguntou uma voz vinda da propriedade vizinha. Um senhor idoso regava as flores. Eles partiram há alguns dias e disseram que só voltariam na próxima terça-feira. Você sabe para onde eles foram? Perguntei. De férias em algum lugar, o homem deu de ombros. A Audrey tinha falado algo sobre ilhas. Parecia bem longe. Agradeci e chamei outro táxi. Ilhas. Bem longe. $80.000. Quando cheguei em casa, afundei pesadamente no sofá, massageando o joelho. Doía mais do que o normal depois daquela viagem inútil. Eu deveria ter tomado analgésicos, mas primeiro decidi ligar para o Baxter novamente. O resultado foi o mesmo, correio de voz. Joguei o celular no sofá e liguei o computador. Talvez eu devesse ter verificado as redes sociais. Baxter raramente postava algo, mas Audrey era uma usuária ativa do Facebook e do Instagram, principalmente quando queria se gabar de algo para os amigos. Login, senha, e aqui estou eu na página da Audrey. Ela não tinha adicionado nenhuma nova postagem nos últimos dias, mas entre suas amigas estava sua irmã mais nova, Penélope, que frequentemente marcava Audrey em suas postagens. Entrei na página da Penélope e fiquei paralisada. Postei ontem uma foto com a legenda: minha irmã e meu cunhado curtindo merecidas férias nas Maldivas. Com um pouco de inveja deste paraíso. Na foto, Audrey e Baxter, sorridentes, bronzeados e de óculos escuros, estavam em pé contra um fundo de água azul turquesa e areia branca. Baxter segurava um coquetel na mão e um pequeno guarda-chuva. Eles pareciam completamente despreocupados. Maldivas, um dos resorts mais caros do mundo. Foi para lá que meu filho foi com meus $80.000 destinados à cirurgia. Senti náuseas subindo pela garganta. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o mouse cair. Isso era além de tudo que eu poderia ter imaginado. Meu filho, meu sangue, havia roubado o dinheiro reservado para uma cirurgia que me aliviaria das dores diárias para ir a um resort de luxo. Por meia hora, fiquei olhando para aquela foto, tentando encontrar outra explicação. Talvez eles tivessem suas próprias economias para esta viagem. Mas então por que aceitar meu dinheiro? E por que agora, quando minha cirurgia estava a apenas 3 semanas de distância? Peguei o telefone e disquei o número do Baxter novamente. 6 chamadas tocam e a ligação cai na caixa postal novamente. Era a 10ª ligação em 2 dias. Ele estava definitivamente me evitando. Baxter, minha voz tremeu enquanto eu deixava uma mensagem. Via as fotos das Maldivas. Sei onde está meu dinheiro. Me ligue imediatamente. Desliguei e voltei para o computador. Olhando as outras fotos na página da Penélope, encontrei mais algumas com Baxter e Audrey. Uma mostrava os dois jantando em um restaurante na praia e outra relaxando em uma piscina com vista para o mar. De acordo com as geolocalizações, eles estavam hospedados em um dos resorts mais exclusivos das Maldivas. Meu telefone tocou enquanto eu ainda olhava as fotos. Baxter. Finalmente. Mãe, sua voz soou tensa. Acabei de receber sua mensagem. Baxter, tentei falar calmamente, mas minha voz tremia. Você tirou dinheiro da minha conta, o dinheiro para a operação, e gastou em férias nas Maldivas. Olha, ele começou naquele tom condescendente que eu tanto odiava. Não é bem o que você pensa. O que foi, Baxter? Me explica. A Audrey e eu estamos planejando essa viagem há muito tempo. É importante para minha carreira me conectar com algumas pessoas em um ambiente informal. Mas nosso investimento está temporariamente congelado, então peguei o dinheiro emprestado. Vou pagar em breve. Juro.
Muito em breve, repeti. Minha cirurgia é daqui a 3 semanas, Baxter. Bem, foram 3 semanas. Agora não sei quando poderei fazê-la. Mãe, não seja tão dramática, disse-lhe com leve irritação. É só um joelho. Você já está indo bem, e eu te pago em 1 mês, 2 no máximo. Assim que eu receber meu bônus. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Só um joelho. Meu filho parecia estar falando de uma unha quebrada, não da dor crônica que limitava meu dia a dia. Baxter, eu disse lentamente, sentindo algo dentro de mim se quebrar e endurecer ao mesmo tempo. Você pegou meu dinheiro sem permissão. Você mentiu para mim. Você me roubou a oportunidade de escapar da dor com a qual convivo todos os dias. E tudo isso por umas férias. Mãe, você não entende, sua voz ficou ainda mais irritada. Não são só férias. É um investimento no meu futuro. É um investimento no futuro da nossa família. Afinal, se eu ganhar um aumento, todos se beneficiam, inclusive você. Fechei os olhos. O choque aos poucos substituiu a raiva. Uma raiva fria e cristalina como eu nunca havia sentido antes. Então, você acha que tem o direito de lidar com o meu dinheiro porque, no fim das contas, isso beneficiará a família? Perguntei. Bem, sim, respondeu Baxter, como se fosse óbvio. Somos uma família e, além disso, é só dinheiro. Eu disse que devolveria. E quando você vai pagar, Baxter? Uma data específica. Não posso te dar uma data específica, mãe, ele estava começando a perder a paciência. Mas em breve. Muito em breve. Então, você roubou meu dinheiro sem um plano concreto para recuperá-lo? Minha voz permaneceu calma, mas por dentro eu estava fervendo. Eu não roubei, Baxter ficou indignado. Peguei emprestado. Há uma diferença. E eu não entendo por que você está falando assim comigo. Afinal, sou seu filho. Sim, você está, concordei. E é por isso que dói tanto. Ouvi uma voz de mulher ao fundo. Audrey estava dizendo algo para Baxter. Ele respondeu com a mão sobre o telefone, mas eu ainda conseguia ouvir a conversa. É a mamãe? Perguntou Audrey. Ela ainda está brava por causa do dinheiro? Sim, respondeu Baxter. Não se preocupe, eu cuido disso. Então, para mim, mãe, escuta. Temos que ir. Temos um passeio de barco planejado. Vamos conversar sobre isso quando voltarmos. Prometo que vai ficar tudo bem. Eu me sentia como se estivesse falando com um estranho, não com um homem que eu criei. Que segurou minha mão quando ele estava aprendendo a andar. Que chorou no meu ombro quando sua primeira namorada o deixou. Que jurou cuidar de mim quando Forrest morreu. Claro, Baxter, eu disse finalmente. Aproveite o passeio. Desliguei o telefone e fiquei sentado por um longo tempo, olhando para a tela apagada. Senti como se tivesse sido traído em algum nível fundamental, como se tudo que eu acreditava sobre minha família tivesse se revelado uma mentira. Mas eu não podia mais me dar ao luxo de ter fé cega. Baxter deixará claro que não tinha pressa em devolver o dinheiro. E percebi que, mesmo que ele devolvesse em 1 ou 2 meses, como havia prometido, seria tarde demais para a cirurgia que eu havia planejado. Eu teria que marcar outra consulta com o cirurgião, esperar alguns meses e suportar a dor. Peguei meu telefone e liguei para o meu banco. Desta vez, eu não precisava falar apenas com uma telefonista, mas com meu consultor bancário pessoal. Senhora Welch, cumprimentou-me Gordon Meyers, com quem trabalhei por vários anos. O que posso fazer por você? Senhor Myers, estou com uma situação difícil, comecei. Meu filho tem acesso a vários dos meus cartões de crédito como pessoa autorizada. Quero congelar esses cartões imediatamente. Entendo, respondeu ele após uma breve pausa. Posso perguntar o motivo? Expliquei a situação brevemente, tentando manter um tom profissional, embora ainda fervesse de raiva e ressentimento por dentro. Sinto muito, senhora Welch, disse Gordon, e eu pude perceber a compaixão em sua voz. Claro, podemos congelar os cartões. Também recomendo que você altere todas as suas senhas de internet banking e configure a autenticação de 2 fatores.
Durante a hora seguinte, Gordon e eu trabalhamos para proteger minhas contas. Congelei 3 cartões de crédito aos quais Baxter tinha acesso. Eles não eram os principais, eu raramente os usava, mas estavam vinculados à minha conta e haviam pago muitas das despesas de Baxter ao longo dos anos. Troquei senhas, instalei novas medidas de segurança e até mudei a senha para o banco por telefone. Há mais alguma coisa que eu possa fazer para reaver aqueles $80 mil? Perguntei finalmente. Gordon suspirou. Infelizmente, Sra. Welch, se a transferência foi autorizada da sua conta e o dinheiro já foi gasto, o banco não pode intervir. É considerado uma disputa familiar, não fraude no sentido legal. A única saída é uma ação civil contra seu filho, mas sei que é uma opção complicada. Agradeci a ajuda de Gordon e encerrei a ligação. Uma ação civil contra meu próprio filho. Há apenas uma semana, a simples ideia disso me pareceria absurda. Agora, eu não tinha tanta certeza. Depois de falar com o banco, senti um alívio estranho. Era como se eu estivesse no controle pela primeira vez em muito tempo. Mesmo que não conseguisse reaver o dinheiro, pelo menos havia evitado a possibilidade de novos roubos. E esse foi só o primeiro passo. Voltei para o computador e abri novamente a página com as fotos de Baxter e Audrey nas Maldivas. Eles pareciam tão despreocupados, tão felizes, curtindo férias luxuosas com o meu dinheiro, enquanto eu ficava em casa com o joelho dolorido, sem saber quando poderia fazer a cirurgia. Fechei a página e desliguei o computador. Algo em mim havia mudado naqueles poucos dias. A dor da traição e do choque estava dando lugar a uma determinação fria. Baxter havia cruzado uma linha que não deveria ser cruzada e, pela primeira vez na minha vida, eu estava pronta para fazê-lo enfrentar as consequências de seus atos. 2 dias se passaram em uma calma estranha. Passei o tempo analisando minhas opções de como lidar com a situação. O dinheiro para a cirurgia havia acabado. A confiança no meu filho estava abalada. A dor no meu joelho piorava a cada dia, lembrando-me de que eu não conseguiria fazer a cirurgia conforme o planejado. Liguei para a clínica para cancelar o procedimento agendado e ouvi um arrependimento genuíno na voz da coordenadora. Poderemos colocá-la na lista de espera, Sra. Welch, disse ela. Mas receio que a próxima consulta disponível do Dr. Henderson só seja daqui a 4 meses. 4 meses. 120 dias de dor adicional. 120 dias de mobilidade limitada. Agradeci ao coordenador e me coloquei na lista de espera, embora não tivesse certeza se conseguiria levantar a quantia necessária novamente até lá. O telefonema se aproximava da noite. Enquanto eu preparava uma xícara de chá, o número do Baxter apareceu na tela. Respirei fundo, organizando meus pensamentos, e atendi. O que você fez? Sua voz soava como se ele estivesse lutando para conter a raiva. Boa noite, Baxter, eu disse calmamente. O que exatamente você está perguntando? Não finja que não entende, ele quase gritou. Meus cartões, todos rejeitados. A Audrey e eu acabamos de nos encontrar numa situação ridícula em um restaurante. Então, ele tentou pagar com um dos cartões vinculados à minha conta e, claro, o pagamento foi recusado. Ah, isso, eu disse no mesmo tom de voz sereno. Sim, eu congelei todos os cartões aos quais você tinha acesso. Você está louco? Baxter não conseguia acreditar no que ouvia. Como pôde fazer isso? Tem ideia de como era? Estávamos jantando com pessoas importantes das quais depende a minha promoção. Ouvi a voz da Audrey ao fundo. Ela estava dizendo algo para o Baxter, mas eu não conseguia entender as palavras. Espere, disse ele, não para mim, mas para ela. Vou colocá-la no viva voz. Ouvi um clique, e agora eu conseguia ouvir os dois com muito mais clareza. Aparentemente, estavam no quarto de hotel. Marilyn, a voz de Audrey soava irritada. Você precisa desbloquear esses cartões imediatamente. Você sabia que estamos do outro lado do mundo e temos uma quantia limitada de dinheiro? São meus cartões e meu dinheiro, Audrey, eu disse. E Baxter sabe muito bem que era para emergências, não para pagar jantares em restaurantes chiques. Mãe, chega, interrompeu Baxter. Você está agindo como uma criança. Isso é uma vingança mesquinha porque eu peguei o dinheiro das férias? Pegando o dinheiro, repeti.
Quer dizer que roubou o dinheiro reservado para minha operação? Você está fazendo isso de novo? Baxter suspirou com um cansaço teatral. Eu disse que pagaria de volta. É só dinheiro. Só dinheiro? Eu estava começando a perder a compostura. É dinheiro que venho juntando há 3 anos, negando tudo a mim mesma para me livrar dessa dor constante. E você chama isso de só dinheiro, Marilyn? Audrey interrompeu naquele tom de voz especial que se usa com crianças irritadiças ou idosos que não estão em seu perfeito juízo. Entendemos que você esteja chateado, mas bloquear os cartões é um pouco demais. Estamos em uma situação difícil agora. Um problema? Quase ri. E o meu problema? Não posso fazer a cirurgia que me aliviaria da dor diária porque meu próprio filho decidiu que uma viagem às Maldivas é mais importante. Meu Deus, mãe, explodiu Baxter. Você só pensa em si mesma. E a minha carreira? Essas férias são uma oportunidade de conversar com pessoas que podem me ajudar a ser promovida. Você acha que é fácil para nós mantermos uma casa, pagar a escola das crianças, manter um certo padrão de vida? Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Baxter, que ganhava várias vezes mais que o meu salário, mesmo nos melhores anos da minha carreira, parecia estar mal conseguindo sobreviver. Baxter, você tem um salário de 6 dígitos, lembrei-o, a renda da Audrey também é ótima. Você não é pobre. Você não entende nada da vida moderna, interrompeu Audrey. Tudo custa caro hoje em dia. Uma escola para as crianças, uma casa num bom bairro, carros que você não tem vergonha de mostrar aos seus colegas. E férias nas Maldivas por $80.000, acrescentei. Sim, e férias, Audrey pareceu não notar o sarcasmo na minha voz. Você sabe quanto custa manter um certo estilo de vida hoje em dia? Precisamos parecer bem-sucedidos para sermos bem-sucedidos. E é por isso que você roubou o dinheiro da minha cirurgia? Ninguém roubou nada, Baxter se irritou novamente. Eu disse que pagaria de volta. Por que você é tão teimoso? Por que não consegue simplesmente esperar? Porque minha cirurgia era para ser em 2 semanas, Baxter, eu disse. E agora posso fazê-la em 4 meses, no máximo. São 4 meses de dor. Meu Deus, mãe, a voz de Baxter soou francamente irritada. É só um joelho. Você sempre faz drama. As palavras dele me atingiram com mais força do que eu esperava. Só uma joelhada. Para ele, minha dor diária era algo insignificante, que não valia a pena mencionar, algo a ser adiado por umas férias num resort exótico. Sabe de uma coisa, Baxter, eu disse, e minha voz ficou inesperadamente firme. Você tem razão. Eu tenho dramatizado por tempo demais. Por tempo demais, eu fechei os olhos para a maneira como você e a Audrey me tratam. Por tempo demais, fingindo que estava tudo bem. Do que você está falando? Havia cansaço em sua voz. Estou falando em manter os cartões bloqueados, respondi. E que não serei mais seu caixa eletrônico. Marilyn, a voz de Audrey tornou-se melíflua. Não vamos tomar decisões precipitadas. Estamos todas cansadas. Estamos todas chateadas. Vamos só. Não, Audrey, interrompi. Fiquei muito tempo sem tomar uma decisão. E isso levou meu filho a achar que não tem problema roubar o dinheiro da minha cirurgia. Ninguém roubou nada, gritou Baxter novamente. Meu Deus, você é tão teimoso. Sabe de uma coisa? Não se preocupe com os cartões. Já temos dinheiro suficiente. Fico muito feliz em ouvir isso, eu disse. Então você vai ficar bem. Claro que podemos, interrompeu Audrey com um tom de escárnio na voz. Não somos aposentados indefesos que não conseguem cuidar de si mesmos. As palavras dela me atingiram como um tapa na cara. Uma aposentada indefesa. Era isso que pensavam que eu era. E sabe de uma coisa, Marilyn, continuou Audrey, provavelmente sentindo que tinha me magoado. Está na hora de você aprender a dividir suas economias enquanto elas ainda são úteis para nós. Afinal, quem melhor para deixar dinheiro do que a família? Ou você está planejando levá-lo para o túmulo com você? Ouvi Baxter rir baixinho ao fundo. Eles riam de mim?
Meu filho e a esposa dele riam da minha dor, das minhas economias, da minha própria vida. Compartilhar economias? Minha voz soou estranhamente calma, até para mim mesma. Você acha que eu não compartilhei com você, Audrey? A entrada da sua casa, a escola particular dos filhos, inúmeros empréstimos que nunca foram pagos. Eu te sustentei financeiramente por anos, mesmo que vocês dois ganhem muito dinheiro. Isso é diferente, disse Baxter rapidamente. Foi um investimento na nossa família, no seu melhor interesse. Meu melhor interesse? Eu ri de verdade, embora fosse um riso amargo. Como $80.000 para férias nas Maldivas podem ser do meu melhor interesse? Baxter, eu te contei sobre as conexões, a carreira. Chega, interrompi-o, não quero mais ouvir falar disso. Aproveite suas férias com seu próprio dinheiro. Mãe, não desligue na minha cara, gritou Baxter. Ainda não terminamos. Não, Baxter, eu disse. Estamos quase terminando. Apertei o botão de encerrar e houve um silêncio abençoado. Minhas mãos tremiam, mas não de medo ou confusão, raiva. Uma raiva pura e justificada como eu nunca havia sentido na vida. Está na hora de você aprender a dividir suas economias enquanto elas ainda são úteis para nós. As palavras de Audrey ecoavam na minha cabeça. Ela não estava falando apenas do dinheiro para a cirurgia. Ela estava falando de todas as minhas economias, de tudo que eu havia acumulado na vida, da minha herança. O telefone tocou novamente. Baxter. Não atendi. Ele ligou novamente mais uma vez. Desliguei o som e coloquei o telefone na mesa. Eu precisava pensar. Durante todos esses anos, pensei que estava apoiando meu filho e sua família, ajudando-os a se reerguerem. Mas agora eu vi a situação como ela realmente era. Eles não precisavam da minha ajuda. Estavam acostumados a receber. E quanto mais eu dava, mais eles esperavam. E agora eles esperavam minha herança, minha morte. O pensamento me atingiu com uma força inesperada. Eles estavam esperando que eu morresse para poderem ficar com tudo que me restava. Não porque precisassem do dinheiro, mas porque achavam que tinham direito a ele. Meu coração batia tão forte que parecia que ia saltar do peito. Levantei-me e fui até a janela, tentando me acalmar. O jardim que Forrest tanto amava agora parecia abandonado. Eu não conseguia cuidar dele direito por causa do meu joelho. Só mais uma coisa que me fora tirada. Voltei para a escrivaninha e abri a gaveta onde guardava documentos importantes. Entre eles estava meu testamento, feito logo após a morte de Forrest. Segundo ele, todos os meus bens, casa, economias, títulos iriam para Baxter quando eu morresse. Uma pequena quantia foi destinada à educação dos meus netos, mas a maior parte da herança foi para o meu filho. Escrevi aquele testamento quando ainda acreditava que Baxter se importava comigo. Quando eu pensava que nossa família era um apoio mútuo, não uma fonte de exploração. Agora eu sabia que estava errada. Guardei o documento e fechei a gaveta. A decisão veio sozinha, como se sempre tivesse estado ali, esperando que eu finalmente abrisse os olhos e visse a verdade. Harrison Prior, um amigo de longa data da nossa família, um advogado de sucesso em sucessões. Forrest e eu éramos amigos dele e de sua esposa, Evelyn, há muitos anos. Depois que Forrest morreu, nossa comunicação se tornou menos frequente, mas ainda mantivemos contato, trocando cartões de Natal e ligando um para o outro ocasionalmente. Peguei meu celular e encontrei o número dele nos meus contatos. Era tarde, quase 22 horas, mas eu sabia que Harrison costumava trabalhar até tarde, e isso não podia esperar. Harrison Prior falando, sua voz soava tão confiante quanto eu me lembrava. Harrison, aqui é Marilyn Welch, eu disse. Peço desculpas pela ligação tardia. Marilyn, ele parecia genuinamente surpreso e satisfeito. Faz tempo. Como você está? Para ser sincero, não muito bem, respondi. Harrison, preciso da sua ajuda profissional. Quero mudar meu testamento. Uma pausa do outro lado da linha, e então, claro, Marilyn. Quer marcar uma consulta? Sim, respondi, e minha voz soou firme, apesar do tremor nas mãos. Quanto antes, melhor. Amanhã de manhã, às 10 horas, sugeriu ele. Tem uma janela na minha agenda.
Perfeito, concordei. Obrigada, Harrison. Isso é muito importante para mim. Sempre feliz em ajudar, respondeu ele. Vejo você amanhã. E, Marilyn, aconteça o que acontecer, nós cuidaremos disso. Agradeci e desliguei. Uma estranha calma me invadiu. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no controle, que estava tomando decisões por interesse próprio, não por um falso senso de obrigação para com pessoas que há muito tempo haviam parado de me respeitar. Baxter e Audrey deixaram claro que esperavam de mim, que eu fosse apenas uma fonte de dinheiro para eles. Que rissem de mim pelas costas, pensando que sou um aposentado indefeso que precisa dividir minhas economias. Bem, amanhã começarei a dividir, mas não da maneira que eles esperam. O escritório de Harrison Prior ficava em um prédio elegante no centro de Thousand Oaks. Apesar do início da manhã, uma jovem de cabelo arrumado já estava sentada na recepção e me deu um sorriso acolhedor. Senhora Welch, o Sr. Prior está esperando por você. Deixe-me acompanhá-lo até a porta. Segui-a pelo corredor, com as paredes decoradas com diplomas e certificados. Meu joelho doía depois de uma noite sem dormir, mas eu caminhava com confiança, apoiada na minha bengala. Harrison se levantou da mesa assim que entrei em seu escritório. Os anos não o haviam mudado muito. Os mesmos olhos astutos, agora emoldurados por rugas mais profundas. A mesma postura ereta. Só que o cabelo estava grisalho. Marilyn, ele sorriu calorosamente, apertando minha mão. Faz tanto tempo que não nos vemos. Por favor, sente-se. Sentei-me na confortável cadeira de couro em frente à sua mesa e coloquei minha bengala ao meu lado. Joelho? Ele perguntou, percebendo meu desconforto. Sim, concordei. Eu deveria ter feito a cirurgia em 2 semanas, mas as circunstâncias mudaram. Harrison assentiu sem dar mais detalhes. Era uma das qualidades que Forrest e eu sempre apreciamos nele, a capacidade de não fazer muitas perguntas. Então, você quer mudar o testamento? Ele foi direto ao ponto. A versão atual foi redigida há 5 anos, logo após a morte de Forrest. Sim, confirmei. E quero revisá-lo completamente. Passamos a hora seguinte discutindo os detalhes. Expliquei a Harrison que queria excluir Baxter da herança. Em vez disso, a maior parte do meu patrimônio deveria ser destinada à criação de um fundo de bolsas de estudo para estudantes de medicina. Sempre acreditei na educação, disse eu. E quero que meu dinheiro ajude aqueles que estão realmente comprometidos em ajudar os outros. Harrison ouviu atentamente, tomando notas. E os netos? Perguntou. Evelyn e Griffin, certo? Sim, concordei. Quero deixar 20% das minhas economias para eles, mas com a condição de que eles só tenham acesso a esse dinheiro quando completarem 25 anos. Essa é uma solução razoável, concordou Harrison. Muitas pessoas fazem essas cláusulas para que os herdeiros tenham tempo de crescer e usar o dinheiro com sabedoria. E há mais uma condição, acrescentei. Baxter e Audrey não devem ter acesso ao dinheiro. Nenhuma administração do fundo em nome das crianças. Harrison me olhou com mais atenção. Marilyn, não vou perguntar o que aconteceu entre você e Baxter, disse-lhe cuidadosamente. Mas, como seu advogado e amigo, preciso garantir que você esteja tomando essa decisão com ponderação. Mudanças como essa podem causar sérios conflitos na família. Contei a ele a versão resumida da história, o dinheiro para a cirurgia, as Maldivas, o telefonema em que Baxter e Audrey revelaram seus verdadeiros sentimentos por mim. Entendo, Harrison assentiu gravemente quando terminei. Sinto muito. Forrest ficaria chateado. A menção ao meu marido me fez sentir uma onda de emoção. O que ele diria se soubesse o que o filho dele tinha feito comigo? Forrest sempre mimara Baxter, talvez até demais. Mas nem ele toleraria tal traição. Podemos fazer o que você quiser, continuou Harrison. Mas há algumas outras coisas para discutir. Primeiro, Baxter pode contestar o testamento após a sua morte. Nesses casos, os filhos às vezes ganham, especialmente se puderem provar que o pai e mãe alterou o testamento sob estresse ou em um estado em que não conseguiam tomar decisões racionais. Estou lúcido e com bom senso, disse eu com firmeza. E estou disposto a me submeter a qualquer tipo de exame para provar isso. Ótimo, Harrison assentiu.
incluiremos um relatório de um psiquiatra independente junto com o testamento. Isso fortalecerá nossa posição. Segundo, o fundo de bolsas de estudo. Precisamos escolher uma instituição para administrá-lo. Tenho algumas opções sólidas. Discutimos os detalhes do fundo, qual universidade administraria os fundos, os critérios de seleção dos bolsistas e o valor dos pagamentos anuais. Harrison explicou pacientemente todas as nuances jurídicas, e eu ouvi atentamente, fazendo perguntas. Era importante acertar. Amanhã estarei com a papelada pronta, disse Harrison quando terminamos. Vocês precisarão vir assinar em cartório. E não se esqueçam de trazer seus documentos. Antes de sair, Harrison segurou minha mão. Marilyn, como amigo da família, só quero garantir que você não tome essa decisão precipitadamente. Isso mudará seu relacionamento com Baxter para sempre. Nosso relacionamento mudou no momento em que ele roubou o dinheiro da minha cirurgia, respondi. Estou apenas aceitando a realidade como ela é. No dia seguinte, voltei ao consultório de Harrison e assinei um novo testamento. A doutora Elizabeth Howard, psiquiatra com 30 anos de experiência, me entrevistou e confirmou que eu era totalmente competente e tomava decisões informadas. O relatório dela foi anexado à papelada. Está feito, disse Harrison quando a última assinatura foi afixada. Uma cópia do testamento ficará guardada em nosso escritório. Recomendo guardar o original em um lugar seguro, em um cofre, por exemplo. Obrigada, Harrison, apertei sua mão. Por tudo. Espero que Baxter caia em si, disse ele. Talvez isso sirva de lição para ele. Assenti, sem compartilhar seu otimismo. Eventos recentes me mostraram o que meu filho realmente havia se tornado. Uma semana após a mudança de testamento, recebi uma mensagem de Baxter informando que ele e Audrey haviam retornado das Maldivas. Nenhum pedido de desculpas, apenas um rápido, chegamos em casa. Precisamos conversar. Não respondi. Não tinha nada a dizer a ele. Em vez disso, concentrei-me em me preparar para a cirurgia que me esperava. O consultor financeiro me ajudou a montar um novo plano de poupança. Talvez eu conseguisse levantar o valor necessário em um ano, se fosse muito econômico. Isso significava mais 12 meses de dor, mas pelo menos agora eu tinha um objetivo. Baxter começou a ligar 2 dias depois que voltei. Raramente no início, depois cada vez mais. Eu não atendi. Depois, as mensagens chegaram, primeiro exigindo, depois ameaçando, finalmente quase implorando. Eu as li, mas não respondi. A Audrey também tentou entrar em contato comigo, por mensagens, por e-mail, até pedindo para amigos em comum me ligarem. Respondi educadamente a todos que estava focada na minha saúde no momento e não estava pronta para me comunicar. 2 semanas após o retorno deles, Baxter apareceu na minha porta. Vi o carro dele pela janela e não atendi. Ele chamou, bateu, até gritou, mas eu continuei inflexível. Finalmente, ele foi embora, deixando um bilhete exigindo que eu ligasse de volta. 3 dias depois, quando voltei da loja, encontrei Baxter sentado nos degraus da minha varanda. Ele não parecia muito bem, um terno amassado, olheiras. Mãe, ele se levantou quando me viu. Precisamos conversar. Passei por ele até a porta e peguei minhas chaves. Mãe, por favor, ele parecia desesperado. Eu sei que o que fiz foi errado. Vamos conversar. Parei e me virei para ele. Ok, Baxter, vamos conversar. Entramos em casa. Ofereci-lhe chá, mas ele recusou. Mãe, começou ele, sentando-se à minha frente na sala de estar. Eu entendo que você esteja brava por causa do dinheiro. O que eu fiz foi estúpido. Mas eu vou pagar de volta. Juro. Me prometeram um bônus no próximo trimestre, e a primeira coisa que farei é te dar aqueles $80.000 com juros. Não importa, Baxter, eu disse calmamente. Como assim, não importa? Ele pareceu genuinamente surpreso. Você ia fazer a cirurgia. Eu vou consertar. Eu prometo. Não se trata de dinheiro, eu disse. Trata-se de você me mostrar o que eu sou para você. Uma fonte de financiamento, não uma mãe, não uma pessoa respeitada e cuidada. Isso não é verdade, objetou ele. Claro,
eu me importo com você. Só cometi um erro. Um erro é quando você acidentalmente pega o troco errado na loja, eu disse. Você roubou de propósito o dinheiro que tinha reservado para a cirurgia, sabendo o quanto eu precisava. E então gastou tudo em umas férias, e quando tentei falar com você sobre isso, você e a Audrey zombaram de mim. Baxter baixou os olhos. Não estávamos brincando. Foi um mal-entendido. E nós dois nos arrependemos daquela conversa. Se arrependeu porque congelei os cartões? Perguntei. Ou porque percebeu que o que fez foi errado? Ele não respondeu. E isso foi mais eloquente do que quaisquer palavras. Baxter, mudei meu testamento, eu disse finalmente. O quê? Ele olhou para mim. O que você quer dizer? Eu te deserdei, eu disse, com a voz ainda calma. A maior parte do meu patrimônio será destinada à criação de um fundo de bolsas de estudo para estudantes de medicina. Evelyn e Griffin receberão 20% das minhas economias cada um, mas só depois de completarem 25 anos. Baxter olhou para mim como se eu estivesse falando uma língua desconhecida. Seu rosto empalideceu, seus lábios se abriram, mas ele não emitiu nenhum som. Você não pode, disse-ele finalmente. Você não pode fazer isso. Já fiz isso, respondi. Os papéis estão assinados, autenticados, legalmente impecáveis. Mas não é justo, ele elevou a voz. Por causa de um erro, você está me deserdando, seu único filho. Não por causa de um erro, Baxter, balancei a cabeça. Por causa dos anos em que você me tratou como um caixa eletrônico. Por causa do desrespeito que você me demonstrou. Por causa da maneira como você ensinou seus filhos a ignorarem a mim. As Maldivas foram só a gota d'água. É a Audrey, não é? Perguntou ele de repente. Ela sempre falava mal de você. É influência dela. Não passe a responsabilidade para ninguém, eu disse com firmeza. Você é um homem adulto e toma suas próprias decisões. E foi você quem tirou dinheiro da minha conta. Baxter se levantou e começou a andar de um lado para o outro na sala. Seu rosto não estava mais pálido. Agora, estava vermelho de raiva. Você não pode fazer isso, repetiu. É meu dinheiro, minha casa. Meu pai queria que eu tivesse tudo. É meu dinheiro, Baxter, objetei calmamente. E minha casa. Forrest queria que eu fosse feliz e cuidasse de mim. Você violou esse desejo. Vou contestar esse testamento, ameaçou ele. Vou provar que você estava louca. Uma velha louca que não sabe o que está fazendo. Não deixei que as palavras me machucassem, embora fossem como uma facada no meu coração. O testamento tem um laudo psiquiátrico independente sobre a minha incapacidade, eu disse. Mas você pode tentar. Claro que você vai se arrepender, sibilou Baxter. Vou processá-la. Vou contar a todos que mulher egoísta e cruel você realmente é. Que você nunca me amou. Que você nunca se importou com sua família. Essas palavras finalmente me atingiram. Senti lágrimas brotando dos meus olhos, mas as contive. Baxter, eu disse suavemente. Eu te amei desde o momento em que soube que você existia. Eu te amei quando você deu seus primeiros passos, quando você foi para a escola, quando você foi para a universidade. Eu te amei quando você se casou com a Audrey, quando seus filhos nasceram. Eu te amei quando te dei dinheiro para casa, para a escola das crianças, para todas aquelas emergências que você me contou. Eu te amei mesmo quando você roubou o dinheiro para minha cirurgia. Fiz uma pausa, olhando-o diretamente nos olhos. Mas estava na hora de me amar também. De perceber que mereço respeito, que não sou apenas um caixa eletrônico ou um incômodo. Sou um ser humano, Baxter, e mereço ser tratado como tal. Que discurso tocante, sua voz transbordava sarcasmo. Você ensaiou no espelho ou foi ideia do seu advogado? Vamos fazer o Baxter parecer um vilão para justificar sua decisão de tirar a herança dele. Acho que você deveria ir embora, eu disse. Não temos mais nada a dizer um ao outro. Ah, não, Baxter deu um passo em minha direção. Ainda não terminamos. Você não pode simplesmente me tirar da sua vida. Sou seu filho, quer você queira ou não. Sim, você é meu filho, concordei.
e isso não vai mudar. Mas o relacionamento entre nós é algo que criamos por meio de nossas ações. E suas ações nos trouxeram até aqui. É tudo uma questão de dinheiro, não é? Ele sorriu amargamente. Você sempre foi mesquinho. Meu pai me contou como você controlava cada centavo, como fazia escândalos com os gastos dele. Era mentira, e Baxter sabia disso. Forrest nunca reclamou da minha atitude em relação a dinheiro. Pelo contrário, ele apreciava minha praticidade, que nos permitiu economizar o suficiente para viver confortavelmente. Acho que você realmente deveria ir, levantei-me, sinalizando que a conversa havia terminado. Você vai se arrepender disso, Baxter se dirigiu para a porta. Quando estiver sozinho, sem família, sem apoio, quando precisar de ajuda e não tiver ninguém por perto. Já estou arrependido, disse eu baixinho, por não ter visto a verdade antes. Ele se virou bruscamente na porta. Isso não acabou, ameaçou. Não vou deixar que uma faculdade de medicina tome o que é meu por direito. Você vai ouvir do meu advogado. Com essas palavras, ele saiu, batendo a porta com tanta força que o vidro tremeu. Afundei lentamente no sofá, sentindo meus joelhos tremerem. A adrenalina se esvaiu, deixando-me vazio e cansado. Eu fiz isso. Contei a verdade ao meu filho. Eu me protegi, mas por que doeu tanto? Olhei para as fotos na cômoda. Baxter, o bebê, sorrindo banguela, Baxter, o adolescente com sua primeira bicicleta, Baxter, o recém-formado, orgulhoso e esperançoso. Onde e quando o menino que eu amava de todo o coração se transformou em um homem capaz de roubar dinheiro para a cirurgia da própria mãe? As lágrimas que eu havia segurado por tanto tempo finalmente vieram em torrentes. Chorei pelos relacionamentos perdidos, pelas esperanças quebradas, pelo garoto que se foi. Mas junto com a dor veio uma estranha sensação de alívio. Era como se o peso que eu carregava há anos finalmente tivesse sido tirado dos meus ombros. Naquela noite, sentei-me à janela por um longo tempo, contemplando o jardim que Forrest tanto amava. Pela primeira vez em anos, senti-me verdadeiramente eu mesma. Não uma mãe, não uma viúva, não uma avó, apenas Marilyn Welch, uma mulher que merecia respeito e dignidade. Sim, ainda havia muitos desafios pela frente, as ameaças de Baxter de processar, os longos meses economizando para uma nova cirurgia, a solidão. Mas agora, naquele momento, a dor do término com meu filho se misturava a uma sensação de alívio, criando uma sensação estranha e agridoce. Eu tinha feito a escolha certa e, pela primeira vez em muito tempo, tinha certeza disso. 6 meses voaram como um dia. 6 meses repletos de mudanças, dor, esperança e novas descobertas. Sentei-me num banco de parque perto de casa e observei um casal de idosos caminhando lentamente por um beco, de mãos dadas. Meu joelho não doía mais a cada movimento, embora a liberdade total de movimentos ainda não tivesse retornado. Mas o progresso era evidente, e cada dia trazia pequenas vitórias. Depois de terminar com Baxter, tomei a decisão de não esperar mais um ano para economizar para a cirurgia. Minha vizinha, Eleanor, de quem tínhamos nos tornado amigas nos últimos meses, me apresentou ao sobrinho dela, um consultor financeiro. Ele me ajudou a elaborar um plano. Vendi parte das ações que Forrest havia comprado 20 anos antes, fiz um pequeno empréstimo com garantia da casa e usei o restante das minhas economias. Foi o suficiente para pagar a cirurgia, embora não com o cirurgião que eu havia escolhido inicialmente. A cirurgia foi um sucesso há 3 meses. As primeiras semanas de reabilitação foram difíceis, dor, mobilidade limitada, dependência de outras pessoas. Mas tive um apoio inesperado. Eleanor me ajudou com as compras e a cozinha. Dorothy, minha ex-colega de trabalho, me visitava regularmente, trazendo doces caseiros e as últimas notícias. Harrison Prior, meu advogado e amigo de longa data da família, providenciou o transporte de ida e volta para o hospital. E sua esposa, Evelyn, ligava com frequência para conversar quando eu me sentia sozinho. Eu não esperava tanto apoio. Durante anos, vivi em um mundo fechado, onde éramos apenas eu, Baxter e sua família. Eu tinha me esquecido de que, fora daquele círculo estreito, havia um mundo inteiro de pessoas dispostas a ajudar, bastando que eu permitisse. Hoje foi a primeira vez que fui a uma reunião do Clube do Livro na biblioteca local. Eleanor vinha me incentivando há meses, mas eu sempre encontrava desculpas, meu joelho doía, ou eu não estava com vontade, ou eu estava com medo.
mas hoje eu me decidi e não me arrependi. 12 mulheres de diferentes idades, de 30 a 80 anos, estavam discutindo um romance lido recentemente. Fui calorosamente recebida, e elas me perguntaram sobre minhas preferências literárias com genuíno interesse. Ninguém me olhou como um fardo. Ninguém olhou para o relógio furtivamente, querendo ir embora o mais rápido possível. Fui realmente bem-vinda. Depois do clube do livro, decidi dar uma pequena caminhada. Meu joelho estava bem, e o dia de abril estava surpreendentemente quente. Cheguei ao parque e sentei em um banco, aproveitando o sol e uma nova sensação de liberdade. Tentei não pensar em Baxter. Ele tentou entrar em contato comigo várias vezes desde a última vez que nos falamos. Ele me ligou, me mandou mensagens, mas eu não respondi. Suas ameaças de processar foram vazias. Aparentemente, seu advogado havia explicado que havia pouca chance de ganhar o caso. Audrey veio à minha casa uma vez, supostamente para ver como eu estava me sentindo. Mas a conversa rapidamente mudou para como eu havia arruinado a família com a minha decisão de alterar o testamento. Pedi educadamente, mas com firmeza, que ela fosse embora e não voltasse mais. Os netos, eu sentia falta deles. Apesar da frieza dos últimos anos, eles ainda faziam parte da minha vida, do meu sangue. Eu esperava que um dia, quando eles fossem mais velhos, pudéssemos reconstruir nosso relacionamento. Por isso, deixei para eles uma parte da herança que não estava disponível para os pais deles. Meus devaneios foram interrompidos por um telefonema. O número da Eleanor. Marilyn, como foi o clube do livro? Sua voz soava calorosa e interessada. Foi ótimo. Obrigada pela insistência, respondi. Todos foram muito gentis. Eu avisei, ela riu. Escute, você quer vir jantar aqui hoje à noite? Nada especial, só macarrão e vinho. Meu irmão Walter estará lá. Lembra que eu te contei sobre ele? Ele também ficou viúvo recentemente. Hesitei. Interações sociais ainda eram difíceis para mim, mas prometi a mim mesma que não me esconderia mais atrás das paredes da minha casa. Eu adoraria, respondi. A que horas devo estar aí? 7 seria perfeito, Eleanor me avisou. E não traga nada. Só venha. A noite na casa de Eleanor foi inesperadamente agradável. Seu irmão, Walter, um cavalheiro grisalho de olhos gentis e bom humor, contou histórias divertidas de sua clínica. Ele havia sido veterinário antes de se aposentar. Rimos, conversamos sobre livros, música, viagens. Ninguém tocou em assuntos dolorosos. Ninguém falou sobre dinheiro ou problemas familiares. Era apenas o contato humano caloroso que eu sentirá falta durante todos esses anos. Walter se ofereceu para me acompanhar até em casa, embora minha casa ficasse a apenas 3 quarteirões de distância. Caminhamos devagar, conversando sobre coisas sem importância, e, ao nos despedirmos, ele me perguntou, do nada, se eu queria ir a um concerto de música clássica com ele no fim de semana seguinte. Eu disse que sim, sentindo uma leve emoção que não sentia há anos. Em casa, não consegui dormir por um longo tempo, pensando em como minha vida havia mudado durante aqueles 6 meses. A dor e a traição ainda estavam comigo, mas agora haviam desaparecido, dando lugar a novas experiências e oportunidades. Os 2 meses seguintes passaram em um ritmo novo. Clube do livro às quartas-feiras, aulas de aquarela aos sábados, que comecei a frequentar no centro comunitário local, caminhadas regulares com Eleanor e outros vizinhos. Walter se tornou um visitante frequente na minha vida. Íamos a shows, museus, simplesmente caminhando, curtindo a companhia um do outro sem qualquer pressão ou expectativa. Meu joelho continuou a se recuperar. Eu ainda usava bengala para longas caminhadas, mas conseguia ficar sem ela no dia a dia. O fisioterapeuta ficou satisfeito com meu progresso e disse que em breve eu poderia retornar às minhas atividades normais. As finanças também estavam aos poucos se ajeitando. Sem os empréstimos constantes para Baxter, descobri que não só poderia viver confortavelmente com minha aposentadoria, como até economizar um pouco. Comecei a planejar algo com que sonhava há muito tempo, mas sempre adiava: uma viagem à Europa. Forrest havia prometido que iríamos quando ele se aposentasse, mas ele não viveu para ver a viagem. Agora, decidi realizar esse sonho sozinha.
O telefonema do Baxter me pegou de surpresa em uma tarde quente de junho. Eu estava planejando meu itinerário europeu, colocando mapas e guias na mesa da cozinha. Quando vi o número dele na tela do meu celular, senti meu coração apertar. 6 meses sem contato, e lá estava ele, reaparecendo na minha vida. Depois de pensar muito, respondi: Marilyn Welch aqui? Minha voz soou neutra. Mãe, a voz de Baxter soou incerta, como se ele não esperasse que eu respondesse. Sou eu. Olá, Baxter, eu disse. Quanto eu te devo? Eu estava me perguntando como você estava, gaguejou ele. Faz um tempo. Estou bem, obrigada, respondi. Fiz uma cirurgia no joelho há 3 meses. Estou me recuperando. Sério? Ele pareceu genuinamente surpreso. Estou feliz por você. Como você pagou por isso? Claro, ele estava interessado no dinheiro. Algumas coisas não mudam. Encontrei um jeito, respondi brevemente. Mais alguma coisa? Uma pausa, depois um suspiro profundo. Mãe, estou numa situação difícil, disse ele finalmente. Houve uma reestruturação na empresa. Meu cargo foi cortado. Sinto muito por isso, eu disse. E era a verdade. Apesar de tudo o que tinha acontecido, eu não queria machucar meu filho. Estou procurando um novo emprego, mas sem sorte até agora, continuou Baxter. E temos uma hipoteca, escola para as crianças. A Audrey também teve suas horas de trabalho reduzidas na empresa. Não disse nada, já adivinhando para onde a conversa ia. Mãe, eu sei que tivemos nossas diferenças. Diferenças. Ele escolheu as palavras com cuidado. Mas somos uma família e, neste momento, preciso da sua ajuda. Temporariamente, é claro, só para me manter firme até encontrar um novo emprego. Quanto? Perguntei sem rodeios. 30 mil reais seria o ideal, respondeu ele rapidamente. Mas eu entendo se você não puder ganhar tanto. 20 mil reais também ajudariam bastante. Fechei os olhos. 6 meses atrás, eu já estaria querendo transferir dinheiro para ele. Teria adiado minhas próprias necessidades, abandonado meus planos só para ajudar meu filho. Mas aquele dia nas Maldivas mudou tudo. Não, Baxter, respondi calmamente. Não vou te dar dinheiro nenhum. O quê? Ele obviamente não esperava que eu dissesse não. Mas, mãe, isso é sério. Não temos dinheiro para pagar as contas. Você tem uma casa que vale o dobro da minha, lembrei-o, 2 carros de luxo, uma assinatura de clube de campo. Se você realmente não consegue pagar suas contas, comece vendendo o que puder. Você não entende, disse-lhe com um toque de desespero na voz. Não podemos simplesmente vender a casa ou os carros. O que as pessoas vão pensar? Como vou conseguir um novo emprego se pareço um perdedor? Como você vai encontrar um novo emprego se ficar sentado esperando sua mãe resolver seus problemas financeiros? Perguntei. Isso não é justo, ele soou ofendido. Pedi desculpas pela questão do dinheiro. Admiti que o que fiz foi errado. O que mais você quer? Quero que você assuma a responsabilidade pela sua vida, Baxter, eu disse. Você tem 44 anos. Você tem educação, experiência profissional, contatos. Encontre uma maneira de resolver seus problemas sozinho, em vez de recorrer à sua mãe aposentada. É assim que você se sente em relação à sua família agora? Sua voz ficou fria. Você nos vira as costas quando estamos em apuros. Não, Baxter, tentei manter a calma. É assim que trato adultos que precisam assumir a responsabilidade por suas decisões. Você escolheu viver além das suas possibilidades. Essa é uma escolha sua. Mas não vou mais sustentar essa escolha com meu dinheiro. Você vai se arrepender, ameaçou ele. Quando perdermos nossa casa, quando as crianças tiverem que deixar a escola, quando estivermos na rua, você vai se sentir culpado pelo resto da vida. Baxter, eu disse, cansada. Você não vai acabar na rua. Você tem opções. Venda a casa e compre algo mais modesto. Venda um dos seus carros. Mande seus filhos para uma boa escola pública em vez de uma particular. Não é o fim do mundo.
É apenas uma mudança de estilo de vida. Você mudou, disse ele, amargamente. Você nunca teria feito isso antes. Sim, eu mudei, concordei. E é para melhor. Espero que você mude também, Baxter. Por você e pela sua família. Encerrei a conversa sentindo uma estranha mistura de tristeza e alívio. Tristeza porque meu relacionamento com meu filho provavelmente nunca mais seria o mesmo, e alívio por ter conseguido me manter fiel a mim mesma, aos meus limites e à minha nova compreensão de autoestima. Uma semana depois, soube por conhecidos em comum que Baxter havia vendido um dos carros e Audrey havia aceitado um emprego de tempo integral em uma nova empresa. Eles estavam indo bem. Como eu suspeitava, não precisavam da minha ajuda. Estavam apenas acostumados a contar com ela. Preparar uma viagem à Europa ocupou todo o meu tempo e pensamento. Inscrevi-me em um curso básico de italiano, estudei mapas e guias e tracei um itinerário: Roma, Florença, Veneza, Paris e possivelmente Londres. 3 semanas de imersão total em arte, história e cultura. O sonho que Forrest e eu havíamos adiado por tanto tempo estava finalmente se tornando realidade. Walter se ofereceu para me acompanhar, mas recusei educadamente. Nosso relacionamento havia se desenvolvido lentamente, e eu gostava do ritmo tranquilo, mas queria fazer minha primeira viagem à Europa sozinha. Precisava desse tempo sozinha comigo mesma para refletir sobre tudo o que havia acontecido, todas as mudanças na minha vida. No dia da minha partida, fui acompanhada por um pequeno grupo de novas amigas, Eleanor e seu irmão, Dorothy, 2 mulheres do Clube do Livro. Elas trouxeram pequenos presentes para a viagem, um guia, um cachecol e um travesseiro de viagem confortável. A preocupação genuína delas me tocou profundamente. Mande fotos todos os dias, exigiu Eleanor, me abraçando. E não se esqueça de verificar sua pressão arterial. Aproveite cada momento, disse Walter, beijando minha bochecha. Você merece esta viagem. Enquanto estava sentado no avião, olhei pela janela para a cidade distante. Em algum lugar lá fora, permanecia o meu lar, meu filho e sua família, meu passado. Mas à frente estava o futuro. Desconhecido, emocionante, cheio de novas possibilidades. Tirei da bolsa a foto de Forrest que eu sempre carregava comigo. Ainda vamos para a Europa, querida, sussurrei. Só um pouco mais tarde do que planejamos. Eu quase conseguia sentir fisicamente seu sorriso de aprovação. Forrest sempre quis que eu fosse feliz. E agora, tantos anos após sua morte, eu finalmente encontrar o caminho para essa felicidade. Um caminho que começou com uma traição dolorosa, mas levou a uma libertação inesperada. O avião ganhou altitude e eu me recostei no assento, sentindo uma paz surpreendente. Pela primeira vez em anos, não me preocupei com o amanhã. Não me preocupei com os problemas dos outros. Não coloquei as necessidades dos outros antes das minhas. Eu estava apenas sendo eu. Marilyn Welch, uma mulher de 67 anos que finalmente havia encontrado a liberdade de ser feliz em seus próprios termos. A Europa estava à sua frente. Havia uma nova vida pela frente.